paz, meus irmãos. Nós vamos, nesta manhã, meditar na quinta palavra da cruz, um total de 7 que foi proposto nos nossos cultos de escola bíblica. Essas expressões ditas pelo mestre, queridos, traz-nos um profundo significado que certamente tem um propósito: amar mais ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 19, versos 28 a 30. Assim diz a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Vamos orar com o presbítero Neco, por gentileza. Nosso irmão vem à frente. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para a ministração da sua palavra. Senhor Deus e Pai, neste momento nós nos curvamos diante do Teu trono, que essas vidas sejam vidas santificadas, edificadas e protegidas pelo Senhor. Nos dê essa grande bênção nesta manhã. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Queridos, a morte de Jesus, ela está cercada de um sentimento, misto de sentimentos, ora de pena, de dó, por tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu. Nós julgamos tudo que Ele passou naquela sexta-feira, naquela fatídica sexta-feira, e nos preocupamos em muitos momentos com a injustiça sofrida pelo Messias, e ficamos com raiva, com muita raiva dos soldados romanos, dos sacerdotes, dos judeus. Porém, meus queridos, nós nos esquecemos muitas vezes que o ato redentivo de Cristo no Calvário, ele foi planejado pelo Deus Pai, e o seu cumprimento foi voluntário pelo Deus Filho, Jesus Cristo. E tudo aconteceu por causa do meu e do seu pecado. Primeiramente, queridos, o pecado de Adão, quando desobedeceu ao Senhor, descumprindo a sua parte no pacto das obras. E esse pecado, queridos, conforme aprendemos, foi imputado a todos os humanos. E Paulo enfatiza isso em Romanos 5, verso 12, quando na parte final ele diz: e todos pecaram. Não apenas por esse pecado que chamamos de pecado original, mas também por todos os atos de desobediência praticados por nós, por todas as atrocidades realizadas pelos humanos desde então. E diga-se de passagem, o ser humano é corrupto, aliás, como diz o profeta Jeremias, desesperadamente corrupto. Dessa forma, queridos, o sacrifício de Jesus, ele foi necessário, ele foi voluntário e foi suficiente para cumprir a justiça de Deus aplicada em Cristo, sendo Ele o nosso substituto, morrendo em nosso lugar, morrendo a nossa morte, para que tivéssemos a sua vida. Diante desse foi necessário assim acontecer, nós temos a quinta palavra da cruz, o texto lido: tenho sede. Mas antes de observarmos, queridos, esse texto em especial, o capítulo 19 de João, qual esse texto está inserido inteiro, nós temos não apenas a crucificação de Jesus, mas os eventos próximos a ela.
Observem comigo, se você puder acompanhar, com sua Bíblia aberta, capítulo 18 de João, verso 33 até o capítulo 19, verso 16. Nós temos os atos de Pilatos, interrogando Jesus, argumentando com os sacerdotes quanto aos motivos para prenderem Cristo e pedirem sua morte. E depois de tentativas frustradas de tentar livrar o Senhor Jesus, não tendo forças para fazer isso, ele entrega Jesus à crucificação, num ato covarde, porém necessário. Do verso 17 até o 22, nós vemos Cristo carregando a cruz pelas vielas de Jerusalém, até o Calvário, onde foi crucificado entre dois malfeitores, com a seguinte frase no cimo da cruz: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Frase que foi questionada pelos sacerdotes que ali estavam presentes, mas que, queridos, de maneira irredutível, Pilatos permaneceu com ela. Na sequência, dos versos 23 a 27 do capítulo 19, nós vemos a divisão das vestes de Cristo e o sorteio da sua túnica, bem como a preocupação de Jesus com a sua mãe, onde de forma responsável pede para o discípulo amado cuidar dela, e na sequência, vice-versa, ela cuidar dele. No texto, queridos, se encontra na sequência dessa narrativa, ele pode ser da seguinte forma dividido. A primeira observação está no verso 28. O Senhor Jesus vê a sua obra completada. Depois, diz o texto, vendo Jesus que tudo estava consumado. Queridos, o Senhor Jesus vê que tudo estava dentro daquilo que por Deus Pai fora planejado. Até aquele momento, tudo estava perfeitamente sendo executado. Os discípulos tinham sido chamados. Nenhum dos seus apóstolos se perdeu, exceto o filho da perdição. Passaram pela maravilhosa escola apostólica, onde foram treinados com teoria e com prática, para impactar o mundo com a mensagem mais perfeita que já existiu, a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. A traição aconteceu. Jesus foi entregue nas mãos dos soldados romanos, foi espancado mesmo antes de ser julgado. No seu julgamento vemos atos falhos, mentiras na acusação, e tudo sendo levado em consideração e usado para que a condenação ocorresse. Carregou pesada cruz, nela foi pregado no Calvário. Na cruz intercedeu pelos seus algozes, salvou um dos malfeitores e permaneceu resoluto em seu propósito, cumprindo toda a justiça de Deus, recebendo o castigo que deveria ser contra nós. Mesmo pregado na cruz, Jesus cuida de sua mãe, demonstrando responsabilidade do filho mais velho, não apenas na questão física, mas espiritualmente, tirando dos seus irmãos incrédulos essa incumbência e passando para um dos apóstolos. Jesus vê a sua obra sendo completada. Segunda divisão, no mesmo versículo 28, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Queridos, a obediência de Jesus foi uma das marcas destacadas em seu ministério. O primeiro Adão lá no Éden desobedeceu, mas o segundo não. Ele obedeceu até a morte, e como Paulo expressa em Filipenses 2:8, até a morte de cruz. Em momento algum vemos qualquer ato ou palavra que descumprisse o que fora dito pelos profetas e santos homens de Deus separados por ele lá no passado. Tudo estava de acordo com o que fora predito. Observe alguns detalhes de Isaías capítulo 53,
verso 1 ao verso 3, do livro do profeta, nós temos a narrativa do desprezo do Senhor Jesus. Algo que aconteceu enquanto ele carregava a pesada cruz e pregado no Calvário, as pessoas maniavam a cabeça, humilhando o Senhor Jesus com seus gestos. Do verso 4 ao 9 do profeta Isaías 53, nós temos a narrativa da ovelha muda perante os seus tosqueadores, cumprido quando perguntado se o mestre era rei dos judeus, e a única resposta que ele trouxe foi: tu dizes. Verso 10 a 12 ainda de Isaías 53, fala de suas vestes sendo repartidas, a sua intercessão pelos seus algozes, algo que aconteceu, queridos, enquanto pregado na cruz. Várias foram as narrativas sobre aquilo que aconteceria com o Messias registrados no Velho Testamento, e todas elas se cumpriram em Cristo. Mas em especial no texto, algo ainda precisava se cumprir, acontecer, e João deixa claro a expressão: tenho sede, como cumprimento da profecia. Essa expressão, queridos, aparece em pelo menos 2 salmos. Primeiro no Salmo 22, verso 15, que é todo um salmo profético. Em especial nesse verso 15 ele diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apegou ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Nesses salmos proféticos, o Messias está com tanta sede, que fala da língua apegada ao céu da boca. Outros salmos, lido pelo diácono Éder durante a liturgia, o Salmo 69, mas em especial o verso 21 diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Esse verso não apenas demonstra a sede do Messias, mas também que tipo de bebida dariam a ele naquele momento, ou seja, vinagre. A sede, queridos, demonstrada pelo Senhor Jesus naquele momento, tinha 2 características. A primeira delas, uma sede física. Nós estamos falando de alguém que desde a noite anterior não colocava nada de líquido na boca, desde a instituição da ceia. Ele já tinha suado sangue na última oração antes de ser traído. Ele ficou a noite inteira sendo maltratado, preso, sendo humilhado pelos soldados que montavam guarda diante dele. Naquela manhã, sendo levado até os sacerdotes, depois até Pilatos, depois carregando uma cruz diante de um sol escaldante, sem nenhuma gota de água para beber. Jesus, com sua natureza humana, tinha fome, ele chorou, ele sentia dores, e com certeza tinha sede, como todos nós. Mas não apenas uma sede física. Jesus demonstra nesse instante um segundo tipo de sede, sede espiritual. Mas como assim, pastor? Não era apenas sede física? Não. No texto, a sede espiritual de Cristo foi em cumprir toda a vontade do Pai. Essa era a sua comida, essa era a sua bebida, fazer a vontade do Deus Pai. O seu desejo foi o de cumprir toda a vontade de Deus, como diz o texto, para se cumprir toda a Escritura. Ele já tinha realizado quase tudo, mas faltava um detalhe: expressar a sua sede como obediência à palavra do Senhor, dita pelos homens separados pelo Senhor no Velho Testamento. Nenhum detalhe foi esquecido. A terceira divisão do nosso texto demonstra o ápice da crueldade sofrida por Cristo. Versículo, queridos, de número 29 diz: diante do tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo,
lhe chegaram à boca. Como diz, querido, as Escrituras no Salmo 69, verso 21, na minha sede me deram a beber vinagre. Deram vinagre ao Senhor Jesus, diante do momento mais difícil da sua crucificação, uma covardia sem precedentes. O vinagre era uma espécie de vinho azedo, conhecido como vinho de pobre. Era o vinho que os soldados tomavam. Esse vinagre, queridos, momentos antes da crucificação, era oferecido ao sacrificado com uma espécie de anestésico conhecido como mirra. Com que propósito? Com o propósito do sacrificado não sentir dor. Mas esse anestésico foi rejeitado pelo mestre. Ele sentiria toda a dor em nosso lugar. A impressão nesse momento que para os soldados romanos a crueldade até então tinha sido pouca. Quando Jesus expressa, queridos, essa fala, a sua sede, eles cravam mais um duro golpe na alma do Senhor Jesus, um golpe cruel, expressando a dor do abandono que Cristo sofria naquele momento, por conta da nossa culpa pecaminosa. Não bastasse os golpes, as chicotadas, as pesadas ou a pesada cruz, a coroa de espinhos, os pregos, todo tipo de humilhação física e emocional. Agora, diante da sua língua pegada ao céu da boca, lábios secos, desidratado, lhe dão vinagre em sua sede. Muito cruel, mas foi necessário assim acontecer, e aconteceu em nosso lugar, como demonstração de amor do nosso Pai para conosco, miseráveis pecadores. Vou deixar o verso 30, porque temos uma expressão que vai ser ministrada num domingo posterior, mas diante do que foi exposto, trago aos queridos algumas conclusões, e a primeira delas, a sede de Cristo. A sede de Cristo nos proporcionou desfrutar de abundante água da vida. O cumprimento de toda a Escritura, de toda a lei, habilitou Cristo a realizar o sacrifício aceitável, que cumprisse todo o propósito salvífico para as nossas vidas. A partir de sua morte e ressurreição, a nós é oferecida essa abundante água da vida, que sacia a nossa sede, a sede que a nossa alma tem. Ainda mais, o mesmo apóstolo João cita no capítulo 7, verso 38, que a nossa fé em Cristo nos proporciona que do nosso interior fluirão rios de água viva. Por intermédio da sede de Jesus, nunca mais teremos sede. E quem tem ainda sede, o mesmo apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 17, faz um convite: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receber de graça a água da vida. Segunda conclusão: o brado "tenho sede" deve expressar gratidão em nossos corações. Cristo cumpriu toda a lei, todo escrito profetizado a respeito dele, sofreu tudo o que sofreu, volto a repetir, no meu e no seu lugar. E a pergunta que fica: como temos expressado a nossa gratidão por todo esse bem recebido? Como a nossa gratidão tem sido vista pelo Senhor? Vale lembrar, queridos, que a forma de agradecer ao Senhor, que a palavra de Deus nos ensina, é através dos nossos louvores, dos cânticos, dos hinos que nós expressamos a Ele. E muitas vezes direcionamos esse hino,
esses cânticos, essas músicas, a criatura, as paixões, e desvirtuamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre adorar somente ao Senhor. Terceira conclusão: este brado, tenho sede, deve gerar em nós um profundo desejo por santidade. Queridos, santidade significa afastamento do pecado, luta contínua para não pecar contra o Senhor e contra o nosso próximo. Santidade não significa nunca mais pecar, mas significa que enquanto eu tiver forças, eu não vou desobedecer ao Senhor, compreendendo o tamanho do sofrimento dele lá na cruz. Santidade não significa nunca mais pecar, mas significa que quando eu pecar, vou buscar arrependimento no Senhor e pedir o seu perdão gracioso. Como está a sua santificação, a sua vida de santidade? Lembre-se que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto em 1 Timóteo capítulo 4, verso 5, como nós podemos tê-la. O texto está relacionado à comida, mas o princípio é o mesmo, porque pela palavra e oração és santificado. E eu quero encerrar, queridos, fazendo uma aplicação. Nós ficamos com raiva dos soldados romanos, desenvolvemos um ódio aos sacerdotes ou dos sacerdotes que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Criamos ojeriza com os judeus ou contra os judeus, e nutrimos um sentimento gostoso pelos nossos pecados, e continuamos a pecar desordenadamente, sem nenhum pudor. Queridos, que diante do brado de Jesus, tenho sede, o tamanho da crueldade e do sofrimento que Ele sofreu por conta dos nossos pecados, possamos olhar para o pecado e saber que não há nenhum único benefício por ele praticado, e a santidade seja visto no nosso falar, no nosso pensar e no nosso agir. Que Deus nos ajude e nos abençoe para tanto. Amém? Vamos orar?